Boa noite, pessoal do Java Plugados. Estamos aqui novamente para gravar mais uma videoaula, nossa videoaula de número 13, onde nessa videoaula iremos aprender mais alguns conceitos a respeito da declaração de métodos e classes dentro de um programa escrito em Java. Bom, na aula anterior vimos que é possível ter o método principal, o main, e de dentro do método principal chamar outros métodos, por exemplo, somar, subtrair, multiplicar e dividir, como foi feito na aula passada. A partir do método main, a gente chamou esses outros métodos contidos nesse mesmo arquivo .java. Nessa videoaula de hoje, iremos aprender a desmembrar, manter esses métodos em outro arquivo .java. Bom, como fazer isso? Primeiramente, vamos criar um novo projeto, uma aplicação do tipo Java. Vou dar o nome de videoaula 13. Vou finalizar. E aqui está o nosso arquivo contendo o método principal main. Nesse método principal, iremos realizar a declaração das mesmas variáveis que declaramos no programa da videoaula de número 11. Então, para facilitar, eu vou realizar a cópia de alguns códigos da aula anterior. Quem quiser mais detalhes a respeito da aula anterior, visualize a aula de número 12. Bom, copiar. Vou colar nessa nova classe programa para adiantar a nossa aula. Bom, então aqui, só recapitulando, temos a declaração de dois números do tipo inteiro, duas variáveis para armazenar números do tipo inteiro, uma variável para armazenar a subtração de um número pelo outro, outra para multiplicação, vou precisar de mais uma para soma, uma variável do tipo real para guardar a divisão de um número inteiro pelo outro, tendo em vista que a divisão de dois inteiros nem sempre resulta em um número inteiro, e faço a leitura do número 1 e o número 2 para depois efetuar os cálculos. Na aula anterior, a gente efetuou a soma, o método de soma, criou o método de soma dentro da classe principal, ou seja, dentro da videoaula do 11 aqui, onde tem a minha classe principal. Nessa videoaula, a gente só irá declarar o que? As variáveis e fazer a leitura dessas variáveis. O método a gente vai chamar de uma classe à parte. Como fazer isso? Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, novo, classe Java. Vamos criar uma nova classe Java. Vou chamar de operações, sem acento, sem caracteres especiais. Vou chamar de operações. Criei uma classe chamada operações. Percebam que ela vem vazia, sem nenhum código. Um pouquinho diferente da nossa classe principal, ela não possui um operador main, uma classe principal main. Bom, e aqui dentro de operações eu vou declarar o que é que eu vou estar programando, o que é que eu vou fazer, quais as operações matemáticas que a gente vai estar utilizando. Como na aula anterior, onde a gente criou esse método de soma, então eu vou copiá-lo e vou colar aqui dentro de operações. Vamos verificar. Percebam que é a mesma coisa. Então eu posso copiar e colar todos os métodos da aula anterior aqui. E aí colei. Lembrem que o método soma ele não retorna nenhum valor, porque ele é do tipo void. O inteiro, esse daqui, o método subtração, retorna um valor do tipo inteiro, então eu tenho que usar o return, ou seja, ele vai retornar um valor lá para a minha classe que chama esse método.
Esse daqui é o tipo void, não retorna nada, e esse é do tipo float, retorna um número real. Bom, vamos vir aqui para nossa, então tem para nossa classe principal, onde não vai ser necessário ter mais a variável soma lá, pois ele já imprime aqui mesmo o resultado, nem a variável multiplicação. Então vamos aqui na videoaula de número 13, multiplicação e soma, eu vou apagar, não é necessário tê-las. Bom, agora a partir daqui a gente vai fazer a chamada dos métodos. Que chamada de método? Bom, não temos aqui a classe public class operações, quer dizer, se ele é public class, qualquer outra classe do meu sistema, do meu projeto, pode acessar ela, porque ela é pública. Sendo assim, então, o que está dentro desse public class operações pode ser acessado por outra classe do meu programa. Bom, sendo assim, então, vamos passar para operações, chamar o método soma de operações e passar dois números inteiros. Vamos lá. Então, soma, ponto e vírgula, passando num 1, percebam que ele já deu um erro, e num 2. Vamos parar o mouse aqui para verificar. Criar método soma, não vai ser criado o método, ele vai ser chamado operações.java. Então a gente tem que realizar o import. Então import videoaula 13 ponto operações ponto e vírgula. Realizado o import. Agora sim, eu vou conseguir acessar. Então eu terei que realizar o import primeiro das operações, vejam que ele não foi usado, e agora esse operações é uma classe separada, ou seja, eu tenho que realizar a instância dela, eu tenho que criar um objeto do tipo operações. Então vou chamar de operações, vou chamar aquela classe, vou tratar ela como um objeto igual a gente fez no scanner, vou chamar de op e vou criar um novo objeto chamado op, ponto e vírgula. Pronto, a partir daqui eu consigo chamar através do op, vou utilizar sempre o nome op, ponto, o método que eu quero. Qual é o método que eu quero? É o soma. Percebam que ele não está ativo para a gente. Por que ele não está ativo para a gente usar? Public static void somar. Public static void. Então, peraí. Op, ponto. Somar, ponto e vírgula. Vamos verificar qual que é o erro. Ele não está chamando. Por que ele não está chamando? Vamos verificar. Public static void main. Vamos tirar o static. O static ele não pode alterar. Vamos verificar agora. O ponto. Ah lá, agora ele chama, ó, somar. Então, para conseguir acessar, quando está em outra classe, temos que utilizar só public void. Não precisa de ter o static. Bom, aqui então vai realizar a soma. Se eu executar nesse momento o programa, ele vai pedir dois números e vai realizar a soma desses dois números. Olha lá, soma é 5. O que está acontecendo então? Ele está passando esses dois números para o objeto que eu criei do tipo operações, ou seja, esse objeto está herdando tudo que foi programado aqui dentro da minha classe operações, os métodos de soma, as variáveis e o método de escrita. E assim por diante. Se eu fazer a subtração, percebam que a subtração eu não escrevo dentro dela o resultado, eu retorno o valor da subtração. Então,
vamos fazer a operação de subtração. Para fazer a operação de subtração, da mesma forma que na outra videoaula, eu tenho que ter uma variável para receber o retorno. Então, op.subtração. Opa, Ctrl Z, subtração. Ponto e vírgula. Pronto. Agora eu sou obrigado a realizar a escrita da subtração. A subtração é dois pontos mais sub. Vamos executar para verificar como está ficando o programa. Formar dois números, 2, 3. Opa, está correto até então. Então percebam bem, é basicamente o que a gente fez na outra aula, porém agora eu estou desmembrando para dentro de outra classe, fora da minha classe principal, fora do meu método principal, ou da minha classe Java principal, e numa classe Java nova. Bom, vamos realizar para as outras operações a mesma coisa. Vou chamar o op.multiplicar, vai passar dois números, o multiplicar ele escreve, e o div vai receber o retorno, lembrando que o método para cálculo de divisão, ele possui um retorno do tipo real, então op.divisão, 1, 2, onde tem que fechar com ponto e vírgula, e ele retorna a divisão, então vou ter que escrever o resultado da divisão. A divisão é. E aqui, é claro, div. Vou indentar o programa e vou executar. Então vamos lá, 3 e 2. Então está correto, a soma dos dois é 5, a subtração é 1, a multiplicação é 6 e a divisão 1,5. Bom, dessa maneira que fazemos a chamada de métodos de uma classe fora da nossa classe principal. Qual a vantagem de se usar isso? Bom, podemos criar classes para diversas finalidades no nosso sistema. Aqui eu dei um exemplo de operações. Eu poderia ter uma classe para cada operação. Uma para somar, uma para dividir, uma para subtrair. Bom, vamos pensar num programa maior, onde, por exemplo, eu tenho que realizar diversas operações diferentes. Se torna interessante utilizar classes diferentes para que o programa fique melhor organizado e mais modularizado, ou seja, você estará utilizando os padrões da orientação objeto, uma vez que a orientação objeto diz que devemos sempre dividir o programa em códigos menores e fazer a chamada de métodos. Então, dessa maneira, eu estou dividindo o meu programa, uma vez que eu estou desmembrando as operações matemáticas da minha classe principal e deixando a encargo de uma outra classe. Quer dizer que, se eu tiver que dar uma manutenção nesse sistema, para eventuais erros, fica fácil eu descobrir onde está o erro, uma vez que eu sei que o op é do tipo operações, então ele está sendo distanciado dos métodos de operações. Pode ser que haja um erro dentro dos métodos criados dentro da classe operações. Então, deixa eu comentar aqui o código. Isso daqui é uma instância. Dentro do Java, a gente sempre vai ter que trabalhar com instância de objeto. Então, instância da classe operações. E aqui é a chamada dos métodos, de lá de dentro da classe operação. Então, chamada dos métodos da classe operações. Bom, eu vou colocar esse comentário aqui em cima, porque isso daqui já engloba os demais
linhas de código digitadas aqui abaixo. Bom, pessoal, videoaula de hoje é isso. Vou salvar aqui o programa. Nas próximas videoaulas iremos aprender um pouco mais a respeito da declaração de demais classes, sobre pacotes, e iremos estar dando início à criação de programas utilizando interface gráfica em Java. Bom, por hoje é só. Peço a ajuda de vocês que seguem o canal, favoritando o nosso vídeo, dando seu joinha. Façam parte da nossa fanpage no Facebook, curtam ela, sigam-nos no Twitter, deixe suas perguntas e sugestões nos comentários do vídeo. Boa noite e até mais.